Senhoras e senhores passageiros, acomodem-se em seus lugares. Estamos prontos para mais um episódio do Plano de Voo. Tripulação, decolagem autorizada. A todos, uma boa viagem. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Eu sou a jornalista, empreendedora e mediadora desta conversa, Alexandra Zanella. Este episódio, gente, faz parte de uma série especial do Radar X-Lab, o laboratório de inovação do Sebrae RS. E essa série vai falar sobre tendências, nova economia e inovação. E para hoje vamos começar conversando sobre as tendências do turismo de experiência. Olha que delícia o tema desse episódio. Eu já estou com as malas prontas. E a nossa convidada é a mestre em turismo, consultora e palestrante e sabe tudo sobre esse tema, Ivane Fávero. Seja bem-vinda ao Plano de Voo, Ivane. Que prazer te receber. Um prazer estar conversando contigo, com todos os ouvintes aqui deste podcast. Um prazer estar conversando também com a Paula. Muito bom! Gente, a Ivane atuou como gestora de turismo do Sebrae Serra Gaúcha e como consultora do Sebrae Brasil e do Instituto Marca Brasil, junto ao Ministério do Turismo, quando fizeram o desenvolvimento dos 65 destinos indutores. E se você que está nos ouvindo também não sabe o que são destinos indutores, a gente foi buscar para explicar para vocês. E os destinos indutores, gente, são aqueles que têm infraestrutura básica e turística, além de atrativos qualificados, que se caracterizam como núcleo receptor ou distribuidor de fluxos turísticos. Mas isso a gente vai deixar para a Ivane e para nossa outra convidada também nos ajudar com isso tudo. E a líder do X-Lab, do Sebrae RS, Paula Fogliato, é quem vem para essa conversa com a gente hoje. Que prazer te receber aqui, Paula. Seja bem-vinda ao Plano de Voo. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, pessoal, e poder contribuir um pouco com esse bate-papo. Coisa boa! E vocês sabem, gente, que a inovação e o empreendedorismo não têm fronteiras. E este Plano de Voo está sendo gravado totalmente de forma online. Paula e eu estamos em Porto Alegre, aqui na capital. E a Ivane, gente, fala lá de Garibaldi, na Serra, nos contou que está um dia agradável, um friozinho gostoso, perfeito para um turismo de experiência. Gurias, antes a gente abordar tudo isso aí que vamos conversar, eu queria que vocês nos contextualizassem um pouquinho para mim e para o ouvinte sobre essa modalidade de turismo que a gente tem ouvido muito a falar, né? Que é o tal do turismo de experiência. Ivane, afinal de contas, o que caracteriza o turismo de experiência? Muito bem, Alexandra. Começamos bem, né? Vamos contextualizar primeiro. E o dia realmente está inspirador, um sol brilhante, friozinho gostoso. E a gente pensa, puxa, que experiências eu poderia viver no dia de hoje, né? A experiência está muito relacionada a um fazer, mas não é aquele fazer meramente de contemplação. É o envolvimento junto das experiências, do território, das pessoas, da paisagem, do que foi construído pelo homem, né? E essa interação, ela surge por quê? Porque, obviamente, a humanidade vai se dando conta, vai tendo as suas angústias, seus anseios, né? Nessa pós-modernidade, e entende que a vivência de algo, quanto mais profunda, mais memórias, mais conhecimento, mais sensações, mais satisfação ela traz. E aí, viver a experiência é aquela velha história. Eu posso simplesmente chegar aqui hoje, comer uma boa sopa de capelete ou de... Ah, Ivane, não faz isso com a gente que tá longe. Mas a experiência poderia ser, talvez, participar da confecção do capelete, ter uma oficina de massa, né? Ou conversar com as donas,
por que surge o capelete, de onde vem isso, né? Por que foi criado, em que período se comia, porque obviamente não era todo dia que se comia. E a diferença entre anholine e capelete, hein? Exato, vamos entender por que numa cidade chama assim, no outra assado, né? Então, a experiência, ela aprofunda mais, quer dizer, muitas vezes hoje, né, se fala muito da atenção plena, né? A experiência, ela traz essa atenção plena para o que você está vivendo como turista. Não pode ser um turista completo e realizado e feliz se passar por aqui tomando uma sopa de capelete, olhando o celular e pensando no trabalho que tem que executar. Não, né? Então a experiência, ela aprofunda, ela te faz realmente te provoca uma imersão naquela realidade que tu estás vivendo, naquele momento que tu estás vivendo, e por isso ela se torna memorável. Paula, fiquei ouvindo aqui a Ivane pensando no seguinte, né? Trazendo um pouco para os nossos ouvintes, os nossos amados clientes do Sebrae, né? Empreendedoras e empreendedores que movimentam a economia desse estado e desse país. Ouvindo a Ivane aqui, fiquei pensando, tudo isso que ela falou são grandes oportunidades de crescimento para os negócios. Novos negócios, ampliação dos negócios, né, Paula? Com a inovação, obviamente, sempre andando ao nosso lado. Perfeito, Alexandra. O que eu acho legal dessa fala que a Ivane trouxe? A valorização desse caráter regional dos destinos turísticos, as peculiaridades, né? Por que a gente chama Capelete, por que a gente chama Anholine, o patrimônio histórico desses espaços que a gente está trazendo aqui, tanto histórico quanto cultural. Isso proporciona, de fato, experiências únicas para os turistas e para as pessoas, né, que estão buscando esse tipo de coisa. Isso faz parte de uma grande tendência mundial, né, que é essa reconexão que a gente busca tanto com os territórios quanto com experiências relevantes para a nossa vida. E isso vem não é agora, né? A gente percebe que esse é um movimento mundial que foi intensificado com a pandemia também. A gente foi obrigado a estar num espaço ali que a gente talvez não quisesse estar durante um grande tempo. E isso fez com que a gente pudesse buscar novos significados para coisas que estavam ao nosso entorno. E como que isso vai acontecer agora e como que isso pode, de fato, influenciar em novos negócios. Eu sigo um sociólogo que eu gosto muito, que é o Bauman, não sei se vocês conhecem, o Zygmunt Todos Bauman. amamos! Mas o que ele fala, né? Ele tem a teoria dele da modernidade líquida e ele diz que esse senso de pertencimento, ele é uma conexão entre as relações sociais e as comunidades que são significativas, né? E na sociedade líquida, ela é caracterizada por essa fluidez e pela falta de continuidade. Então, a gente está sempre em busca de um senso sólido de pertencimento. E o turismo de experiência, ele traz para a gente essa oportunidade da gente se conectar de novo com esses territórios, com essas experiências ancestrais, com o nosso patrimônio histórico e cultural. E isso traz diversas oportunidades de novos negócios com os nossos clientes, porque são coisas simples que podem trazer essas conexões, né? Que é o fato, por exemplo, de tu compartilhar a comida com alguém. Então, tu vai num restaurante que vai te servir o anholine ou vai te servir algum outro tipo de comida regional, tu vai entender um pouco da história, tu vai viver aquilo e aquilo vai ser uma memória que vai ficar contigo sobre aquele território. Inclusive, vai fazer novas conexões que tu consegue pensar. Então, eles faziam aquela massa, eles não iam no mercado comprar pronta, eles faziam aquilo. De onde que vinham aqueles ingredientes, né? Como que eles chegavam naquele território? Aqui a gente está falando, como tu falou, de Porto Alegre, né? A gente está no sul do Brasil. Será que vinham todos, de fato, do último estado que tem no nosso Brasil? Ou eles tinham que vir lá de outros locais, né? Como que era tudo isso? Então, eu acho que são essas pequenas conexões, assim, que trazem, de fato, a oportunidade da gente desenvolver novos negócios. Legal. Ivane, tu que é uma super especialista em turismo no nosso estado, eu imagino que tu conheça um montão de coisa e já tenha visto projetos incríveis, assim. Como que tu acha que está, e tu conhece bastante o Brasil também, mas como é que você acha que o Rio Grande do Sul está posicionado em relação ao resto do Brasil aí,
com o turismo de experiência? Já estamos consolidados, já podemos receber uma estrelinha dourada ou ainda temos muito caminho pela frente? Acho que os dois. A gente merece estrelinha, até porque nós somos pioneiros nisso, né? Claro que eu digo que o turismo de experiência sempre existiu. Desde os anos 40, 50, quando se fazia, por exemplo, veraneio na Serra Gaúcha, antes mesmo do advento do sol e praia, né? Da moda de ir para a praia no verão, os porto-alegrenses vinham para a Serra, né? Veranear. Passavam aqui em janeiro, fevereiro, e tinham várias experiências que eles já faziam. Então, iam colher a uva, iam coletar os ovos, participavam das lidas rurais, né? Então, isso já era o turismo de experiência, mas a conceituação, o estudo, a aplicabilidade, ela vem bem depois, né? Quando nós temos aí um projeto do Ministério do Turismo e justamente aí nós temos aqui uma liderança, que é o Sindicato da Hotelaria e da Gastronomia, que abraça esse projeto piloto e ele é feito por aqui. De lá para cá, muita coisa evoluiu, sim. Hoje nós temos muitas experiências para que qualquer turista, de qualquer idade, venha e vivencie por aqui. Eu lembro que em 2001 eu fiz uma pesquisa para identificar, quando ainda nem se falava em enoturismo, né, turismo do vinho, identificar quantas vinícolas já estavam recebendo turistas. E foi uma grande surpresa, na época eu coordenava o curso de bacharelado em turismo da UX, foi uma grande surpresa nós chegarmos já à constatação nesse ano que havia mais de 100 vinícolas no estado recebendo turistas, mas que de alguma forma o padrão era meio da oferta enoturística a visitação, a degustação e o varejo, né? E a partir dali a gente começa a ver que há um grande empenho de várias entidades, inclusive do Sebrae, para que fosse diversificada a experiência que um turista encontra ao visitar, por exemplo, vinícolas. Hoje nós temos experiências fantásticas, muito diferenciadas em cada uma das centenas de vinícolas que recebem turistas, só para dar um exemplo. Outro são nos restaurantes. Né? Se nós nos dermos conta, aqui na Serra Gaúcha, 3 restaurantes ganharam agora, recentemente, a classificação, né, que é dada entre os 100 melhores do Brasil. Uau! Parabéns! Parabéns pra gente! E justamente eles estão aqui, entre Garibaldi e Bento Gonçalves. Né? Então, é a Osteria della Colombina, é o Guri e é o Vale Rústico. E me chama a atenção, isso da fala também da Paula, o quanto por que eles receberam essa premiação? Porque eles valorizam o produto local, a cultura local, têm respeito com relação à natureza, que são mega tendências mundiais. Isso está acontecendo em todo o mundo, até pelas questões climáticas, até pelas questões de guerra que a gente está vivendo, de migrações, né, de mudanças territoriais, cada vez mais se valoriza a cultura local e a questão ambiental, né, ecológica. Então, agora eu trago aí para mim, pesquisador, escritor, uma liderança mundial que fundou o movimento Slow Food lá na Itália, o Carlo Petrini, que ele diz: a escolha do alimento é um ato político, porque de acordo com aquilo que a gente escolhe se alimentar, a gente pode ter, né, uma mudança mundial. Né? Mas eu traduziria isso para tudo que a gente consome, para o tipo de turismo que você vivencia, que turista você é e que turismo você quer fomentar. Né? Então, o turismo de experiência, em geral, ele vai valorizar e vai tentar contribuir, né, com esta valorização, preservação, fomento da cultura local e do meio ambiente. E a gente não pode esquecer, né, que quando a gente tem uma boa experiência, a gente é o maior propagador desse lugar que a gente gostou, né? E o boca a boca ainda é muito importante para o turismo, para toda a nossa economia, né? Então, tratar o turista, trazer o turista e dar uma experiência maior, esse cara vai contar, vai trazer novo público
para onde ele passou também, né? Isso a gente, sempre aqui no Plano de Voo, quando a gente fala sobre turismo, a gente reforça isso da importância, porque a gente está muito conectado, falávamos antes, né? Veio pandemia, a gente está com o celularzinho o tempo inteiro conectado. E a gente não compra nada, não consome nada sem dar uma olhadinha, o que outras pessoas falaram. Então, Paula, trazer um pouquinho, já entrando nas dicas, aí a Ivane já trouxe um montão de dicas, né? Mas agora pensando em aplicabilidade no negócio, o que a inovação consegue nos trazer, né? A comunicação, as redes sociais são aliados para esse tipo de experiência de turismo? Eu achei muito legal da fala da Ivane, que ela estava falando sobre os diversos aspectos que o turismo de experiência engloba, né? E eu pensei, Ivane, daquele novo, não é nem novo, né, na verdade, mas dos destinos turísticos inteligentes, que é uma iniciativa também que o Sebrae está promovendo, e ele é baseado em 4 pilares, que é a governança, ou seja, o poder público, né, atuando nisso com intenção, a sustentabilidade, que é o que a gente estava falando agora, né, da gente ter respeito também pelo nosso patrimônio cultural e pelo nosso patrimônio natural que a gente tem nos nossos territórios, a tecnologia, que é o que a gente estava comentando também agora, que eu queria depois fazer um comentário bem específico, e a experiência, que é, de fato, a gente poder trazer todas essas conexões, né? Quando a gente fala sobre esse pilar específico da tecnologia, o que a gente está falando? A gente precisa conhecer, talvez, antes um pouco o território para a gente decidir se a gente vai ir ou não, qual que é o restaurante que a gente quer ir ou não. E isso hoje a gente faz por meio da internet, a gente usa uma tecnologia, né? Mas essa não é a única forma da gente implementar a tecnologia no nosso destino turístico inteligente. A gente tem outras formas também que dentro desses 4 pilares elas podem ser implementadas. Quando a gente fala ainda sobre sensores, por exemplo, a gente pode ter espaços em que, quando tem um grande número de pessoas, os sensores podem ajudar a escolher o melhor horário para tu ir. Ou seja, dar um exemplo aqui do Rio Grande do Sul, quando a gente vai em algum parque temático e a gente não sabe quanto tempo a gente ficar na fila, a aplicabilidade da tecnologia nos ajuda com isso. Ou, por exemplo, agora a inteligência artificial tem se desenvolvido muito, né? Por que a gente não pode ter, por exemplo, um chat GPT nos ajudando como um concierge digital de turismo, em que eu faço perguntas ali, como se eu estivesse conversando com ele sobre aquele espaço. Quando a gente fala, por exemplo, sobre realidade virtual e realidade aumentada, a gente já tem vários exemplos, né, Ivane, assim, fora do Brasil, de museus, por exemplo, que trazem toda uma experiência com realidade virtual e realidade aumentada para tu fazer uma visita como se tu estivesse naquele lugar. Essas imersões que a gente chama, essas experiências imersivas, têm cada vez mais se desenvolvido com esse forte pilar de tecnologia. A gente tem ainda vários outros exemplos que eu poderia citar, né, de coisas muito mais mirabolantes. Aí, por exemplo, o turismo espacial que tem se desenvolvido agora. Tenho certeza que vocês têm acompanhado também, né, que tem sido... Muito! Quem não? Todo mundo quer saber quanto que custa. Pois é, né, tem essa questão, assim, impeditiva de que diversas pessoas não vão conseguir acessar, mas são novas fronteiras do turismo que estão sendo exploradas, né? A gente já teve empresas, então, que conseguiram levar pessoas que não eram astronautas. A gente teve aquela empresa Hilton, é uma empresa moveleira não, uma empresa de hotéis, que disse que 2037, eu acho, ou 27, eles vão ter um hotel no espaço, né? Ou seja, a gente enxerga empresas fazendo esse movimento para puxar, né, essa fronteira cada vez mais para frente. Isso parece muito longe, né, dos nossos clientes aqui do Sebrae, se a gente vai pensar nos pequenos negócios, mas o que eu tenho a ver com o turismo espacial? Mas a criação de novas coisas, novos serviços, novas experiências traz grandes oportunidades dentro de uma cadeia, né, de possibilidades. O turismo espacial, ele só é possível porque diversos microfornecedores, por exemplo, criam e desenvolvem dentro da indústria peças para conseguir criar, por exemplo, um ônibus espacial que vai levar. E esses são pequenos fornecedores, pequenas indústrias que fazem isso.
E a partir do momento que essas tecnologias elas passarem, né, por aquela curva assim, e de fato se tornarem mais acessíveis, isso vai diminuir o custo e mais oportunidades ainda vão surgir. A gente tem, só para dar um exemplo, lá nos Estados Unidos, eles enxergam o lançamento dos foguetes de longe, né? Mas se cria quase que uma comunidade ali para assistir isso acontecendo. Isso são oportunidades também para os nossos pequenos negócios de desenvolver tanto o artesanato, por exemplo, no entorno dessa comunidade. Será que eles não vão querer levar algum tipo de mimo, dizendo, eu estive aqui, lembrei de ti, sei lá, por exemplo, um foguete feito à mão. Então, o que eu acho que a inovação faz, ou qual que é a perspectiva de inovação que a gente pode ter em relação a isso? É a gente conseguir conectar esses pontos com o nosso negócio. Turismo espacial é uma coisa muito longe do meu negócio? Pode ser, mas quais são os pontos de contato do meu tipo de serviço ou de produto que poderia fomentar isso também? O que eu posso trazer para o meu negócio? Aproximar. Porque a gente sempre consegue aprender alguma coisa com a concorrência, com os parceiros, com os gigantes, com os pequenos, né? Perfeito. E eu gosto muito de alguns exemplos que a Ivane traz também sobre a gente aproveitar o que está disponível na natureza, né, Ivane? Quando a gente fez o nosso evento, o nosso primeiro radar X-Lab esse ano, a gente fez em Alegrete. E a Ivane conseguiu conectar muito bem essas oportunidades também que os pequenos negócios podem utilizar do que a gente chama em Alegrete, que é um baita chão, né, Ivane? Quais são as oportunidades ali que aqueles pequenos negócios podem aproveitar sem grande aplicabilidade de tecnologias mirabolantes como o turismo espacial? Aí queria te ouvir de novo, Ivane, falar um pouquinho sobre essas oportunidades que os nossos clientes eles podem desenvolver em termos até de inovação, de diferenciação, né, que a gente estava falando, para desenvolvimento dessas novas experiências. Paula, antes da Ivane responder essa pergunta espetacular aí que a gente está querendo ouvir ela, eu queria que tu nos contasse um pouquinho aí rapidamente sobre o evento, né? O primeiro radar, né? Já teve, se tem aí outros e como é que nossos ouvintes ficam sabendo desse evento? Muito legal. A gente faz os eventos do radar como uma forma da gente criar um conhecimento compartilhado. A gente traz temáticas e tendências de futuro para que elas sejam compartilhadas com a comunidade, ou seja, é um evento que a gente faz ele aberto, tanto para colaboradores do Sebrae, mas para toda a comunidade também, trazendo um especialista no assunto. Então, a Ivane foi a nossa palestrante sobre turismo de experiência, e logo depois a gente faz um workshop com uma metodologia de design, que é feita aqui pelo nosso laboratório de inovação do Sebrae, e a gente convida as pessoas que estão nesse workshop conosco a colocarem essa lente de futuro. Bom, então o turismo de experiência no futuro vai ser assim, vai ser turismo espacial, turismo submarino, turismo baseado em experiências relevantes. Qual que é o caminho que a gente precisa fazer para chegar? Qual que é esse futuro desejável e preferível que a gente quer construir junto? E por isso que é legal a gente ter mais de uma perspectiva, né? Se a gente fizesse todo esse processo aqui só com os nossos colaboradores do Sebrae, a gente já teria um viés específico. Mas quando a gente convida pessoas diferentes, a gente diminui essa possibilidade de já ter um viés específico e conseguir, de fato, construir algo novo. Então, esse radar é essa nossa iniciativa para que a gente possa construir juntos essa visão de futuro. A Ivane falou com a gente em Alegrete, especificamente, porque a ideia também é que a gente possa fazer isso em todo o Rio Grande do Sul durante esse ano, e ela falou sobre o turismo de experiência. Muito bom! Conta pra gente, Ivane, um pouquinho, quem não pôde te ouvir lá no Baitachão, na fronteira. Traz pra gente um pouquinho que tu ensinou para essa galera, nossos Legal, Alexandra, Paula. Digamos que compartilhamos lá conhecimento falando sobre o turismo, que ainda é uma atividade
recente para muitos empreendedores e para muitos municípios, regiões do estado, e que ainda precisa aprofundar um pouco sobre as possibilidades. Para começar, eu digo que tem que quebrar aquela visão da industrialização, onde sempre se pensa no pavilhão, nos equipamentos. O turismo ele pode se desenvolver até mesmo só aproveitando o que a natureza nos oferece. Olha que maravilha, quanta oportunidade tem aí. E eu contei que eu viajo bastante, né? Além de turismóloga, eu sou turista, né? E aprendo muito com isso. Então, por exemplo, eu fui para o deserto do Atacama, encontrei lá muitos brasileiros comprando pacotes de agências que ofereciam a experiência de tomar um café da manhã numa mesinha montada, né? Muito bonita, toalha colorida, os ingredientes locais, as cadeirinhas desmontáveis, ao lado de uma bela paisagem, uma lagoa para ver o sol nascer, né? Eu contei, por exemplo, que eu fui para as Dolomitas, na Itália, e lá no entardecer ou pela manhã é possível subir as Dolomitas e ter um momento onde de surpresa vem um músico tocando um sax e aí aquele nascer ou pôr do sol fica mágico e você paga por isso. Ou como na África do Sul, tem muita oferta de experiências, o jantar na savana, né? Nada mais é que uma condução que leva até aquele espaço natural, monta-se lá o cenário, o fogo, o músico, a gastronomia, e isso é a experiência. Então, veja que muitas vezes, para criar uma experiência turística, não precisa nem construir o pavilhão, eu digo, né? E nem grandes equipamentos, são coisas. Então, o investimento acaba não sendo tão elevado, mas, obviamente, tem um grande envolvimento, um cuidado máximo com a qualidade daquela experiência, porque aí o cuidado se dá nos detalhes, né? E nós temos aqui nesse baita chão, que é Alegrete, mas todo o Rio Grande do Sul, que nós temos um território enorme, muitas possibilidades. Outro exemplo, Dark Sky é uma classificação para os bons locais do mundo onde se podem ver estrelas. Nós fizemos uma missão técnica do Sebrae Rio Grande do Sul para Portugal e essa foi uma das experiências que nós levamos então os empreendedores a conhecer. E foi fantástico ver lá em Reguengos de Monsaraz o esforço deles, colocando até chapinhas de metal em cima da iluminação da cidade para não interferir na observação de estrelas. E a gente brincou com o pessoal lá dos vinhos da campanha gaúcha, né? Que eu digo, será que na campanha se encontraria um local sem interferência de iluminação? Todo mundo riu, porque obviamente o território é imenso e tem muita área, né? Onde não tem interferência da iluminação elétrica e se pode ver na escuridão da noite, observar melhor as estrelas. Aí uma das vinícolas que estava no projeto, aliás, já lançou essa experiência por lá, inspirado no que se viu em Portugal. Mas isso serve como referência para pensar, será que a gente está aproveitando todas as possibilidades de empreender com criatividade, com inovação no turismo e muitas vezes até com baixo investimento, mas com grande esforço de qualidade, né? Então, valorizar a natureza é uma das formas. A outra é valorizar o seu saber, a sua cultura. Por exemplo, a Osteria de la Colombina. É uma propriedade aqui no interior de Garibaldi, que faz parte da Estrada do Sabor e que recentemente, então, foi classificado entre os 100 melhores restaurantes do Brasil. Mas em 2001, quando a dona Odete entrou nesse projeto, que também era do Sebrae, RS e Sebrae Nacional, com apoio aqui da Tua Serra e da prefeitura local. Eu, na época, estava na prefeitura aqui como secretária de turismo. Quando ela nos procurou, ela não tinha muita esperança, porque estava viúva, 4 filhas mulheres, 3 já trabalhando na cidade ou estudando, e a pequena só em casa. E ela disse, eu não vou dar conta da propriedade sozinha, então, ou o turismo dá certo, eu vou ter que vendê-la. E aí começou todo um trabalho de vamos lá, né, auxiliando ali, e lá pelas tantas nós chamamos com uma agência aqui local de publicidade para criar o folder, né? E aí a gente pediu que cada família da Estrada do Sabor trouxesse os seus alimentos, elementos para compor uma mesa.
né, única de todos. E ela trouxe a colombina. A colombina é uma pombinha, né, que é uma massa, que é o retalho da massa do pão que tu assa, em formato de pombinha, né? Que as avós faziam para os seus netos. E ela trouxe, porque ela lembrou isso carinhosamente, as nonas daqui fazendo para os netos, e ela já tinha ganhado a colombina, era sempre uma alegria uma criança ganhar, e depois ela fazia para suas filhas, agora para os seus netos, né? Mas na época para suas filhas, quando crianças. Ai, só uma parte aqui, Vani, porque tu mexeu comigo, com a minha infância. Minha avó morreu com 103 anos. Toda uma família, né, de origem aí italiana, são lá do norte do Rio Grande do Sul. Mas a pombinha, a colombina, era um presente para os netos e era uma festa. E fazia o biquinho bem bonitinho e botava um feijãozinho para indicar o olho. Então, você mexeu com o meu turismo de experiência, com a minha infância experiência. Só na tua fala aqui você conseguiu mexer comigo. Eu fiquei pensando, gente, eu amaria ir a um lugar e reviver isso. Me reconectaria com a minha avó, com a minha infância. Memória afetiva. Memória afetiva. E a gente fala também isso, tem uma classificação no turismo, que é o turismo étnico nostálgico. Mas aí, voltando, a colombina dela foi tão aperfeiçoada que agora o olhinho não é mais, ele achava o feijão muito esbugalhado, ela usa a semente da uva, que é um olhinho perfeito, tem até o risquinho no meio, assim. E ela fez a caixinha de papel, lembra as caixinhas de fósforo, porque o pai dela era colecionador de caixinha de fósforo e ela trouxe esse elemento. Em cada data comemorativa, a pombinha ganha ou a toquinha do Papai Noel, ou as duas pombinhas como namorados, e assim vai. E ela criou a oficina Mãos na Massa, onde o turista vai lá e faz a colombina, depois ela põe para assar enquanto almoçam, e no final ela entrega a caixinha com toda uma cartinha, com toda a explicação. Então, tu tens que ir lá, Alexandra, porque tu vais te emocionar fazendo a oficina Mãos na Massa e levando para casa a mais linda colombina. Isso é turismo de experiência. Agora diz assim, quanto custa isso? Isso que eu quero dizer. A experiência tem um valor agregado altíssimo, porque emociona as pessoas. Eu vi muitas vezes pessoas chorando, vivendo isso, que é algo simples, mas é carregado, né, de emoção, de história, de cultura. Então, de novo, empreender no turismo, nem sempre a gente está falando de grande investimento, não, né? Pode ser, tem grandes investimentos, mas pode ser algo muito simples e que dá retorno. Hoje, essa propriedade é um sucesso, tem muitos clientes, a família toda trabalha envolvida, já tem os netos, né? Já tem os genros ali agora, e é isso que dá o prazer, eu digo, de ver esses projetos onde eu atuei, ou como gestora pública, ou como consultora, mas eu sei que é isso que motiva, né, a todos nós profissionais que atuam no Sebrae a seguir, né, fomentando esse setor que é o turismo, porque sim, ele pode ser uma grande alternativa de renda principalmente para pequenos empreendedores e até produtores rurais. Paula, que fala potente essa da Ivane, né? Pô, ela mexeu comigo aqui, eu confesso, vocês não estão nos vendo, estão só nos ouvindo, mas assim, meu olho ficou com aquele brilho de uma lagrimazinha, assim, porque mexeu lá com a minha infância, com a minha memória afetiva. E eu gostei muito de uma coisa que a Ivane falou, Paula, que às vezes a gente, né, às vezes no mundo, assim, a gente acha que inovação e tecnologia está ligado a alto investimento. E às vezes o pequeno, né, o nosso pequeno empreendedor, ele nem inicia esse processo porque já tem esse fator limitante aí de que não, eu vou precisar de muito dinheiro, eu não tenho muito dinheiro, então não é para mim. Mas isso é um mito, né, Paula, no empreendedorismo como um todo. Exatamente. Isso tem muito a ver com a gente colocar aquilo que a gente estava falando antes, a lente do empreendedorismo e da inovação. Como que a gente consegue aplicar essas pequenas mudanças que estão acontecendo tanto na sociedade, quanto no comportamento das pessoas, quanto em termos tecnológicos para o nosso negócio, né? E isso tem a ver com a criatividade que todo mundo tem em si, né? Não é alguma coisa que algumas pessoas nascem com e outras pessoas não têm. A gente precisa praticar isso, basicamente, né? E pensar na jornada dele.
E as jornadas, elas são muito similares quando a gente vai analisar, né? Quais são as coisas básicas que a gente precisa? A gente precisa poder chegar no lugar, a gente precisa se alimentar naquele lugar, a gente precisa dormir ou se movimentar, né? Então, dentro de cada um desses grandes pontos, a gente consegue, de fato, conectar o nosso negócio. Então, se o meu negócio é alimentos e bebidas, será que eu estou fazendo, de fato, o melhor que eu posso fazer em termos de diferenciação para conseguir trazer essa conexão emocional com aquele território que eu estou? Qual que é o preço disso, né? Como é que tu precifica essa emoção que tu teve agora, Alexandre? Não existe, Impossível. né? Não tem dinheiro, não tem moeda do mundo inteiro que pague isso. Não tem. Exatamente. E isso vai reverberar não só em ti, na experiência que tu vai ter ali, mas tu vai contar isso para as pessoas da tua família, que vão contar isso para outras pessoas, e aquilo de fato vai se transformar numa possibilidade de trazer mais turistas para aquele território que vão buscar esse tipo de conexão. E é sobre isso que a gente tem que falar quando a gente quer trazer inovação para o nosso negócio. São pequenas coisas que a gente consegue fazer para se diferenciar em relação ao que tem hoje já disponível no mercado. É importante a gente estar sempre conectado também com essas novas tendências, né? Quando a gente fica pensando assim, mas como que eu vou me conectar? O Sebrae é um ótimo ator para ajudar nisso. A gente sempre tem eventos acontecendo em todo o Rio Grande do Sul que trazem essas tendências, tanto do Brasil quanto de fora do Brasil, e que podem conectar o teu negócio a isso. Participar desses eventos é super importante. Falar com as pessoas, uma coisa que pode parecer muito simples, mas de fato conversar com alguém, algum turista que chegou na tua cidade, por exemplo, perguntar para ele, que legal, o que tu veio fazer aqui? Porque a gente coloca a perspectiva de outra pessoa naquele local que a gente já está acostumado. De repente, a pessoa foi para o Alegrete e disse, não, eu vim ver a criação das ovelhas aqui. E quando vê, tu é um produtor de ovelhas. Quem sabe tu não poderia fazer uma experiência de conexão com aquele território, de, não sei, fazer carinho nas ovelhas, oferecer, de fato, essa experiência. Já tem algumas experiências assim, né, Ivani? Em relação à criação de animais. Tem. Aqui a Casa da Ovelha, nos Caminhos de Pedra, é um case fantástico. Vocês viram que a Ivani aqui já fez um roteiro, né, gente? Pra gente conhecer experiências incríveis aqui no nosso quintal. Além de tudo, a Ivani trouxe roteiro pronto, gente. Tem muita coisa acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, em várias regiões. Por exemplo, eu como consultora trabalho em várias regiões. Recentemente trabalhei lá na região norte do estado, onde está a Ametista, as Águas e Pedras, e hoje esse turismo, então, também ligado à reenergização, à apreciação de locais que trazem, digamos, essa conexão com a natureza, né? As águas, as pedras, isso está em alta. Mas se a gente for para a campanha gaúcha, né, a experiência, por exemplo, lá tem o vinho de bombacho, né? Então, essa coisa do churrasco, do cavalo, né, dessa cultura realmente da fronteira, e até a mistura que tem ali com a Argentina, com o Uruguai, sendo traduzidas em várias experiências, né? Se vem para a Serra Gaúcha, já trouxe aí alguns elementos. Um que eu acho fantástico, que a Paula falou da Casa da Ovelha, é porque a Casa da Ovelha poderia simplesmente fazer só criação de ovelhas, tirar o leite, fazer o iogurte e o queijo e vender, que era um sucesso, né? Excelente produto, mas não, ela abriu para que as pessoas possam ir até lá. As crianças amam dar mamadeira para as ovelhinhas, depois ver o pastoreio dos cachorros, os Border Collie, né, que são extremamente treinados e sabidos, né, e fazem toda a condução com os comandos, né, e
E aí se paga pela experiência, que não é um produto que você leva para casa como o queijo e o iogurte, não. É um produto que você consome lá no local, então ele não se esgota, né? Somente a capacidade de carga que deve ser avaliada, né? Mas é uma experiência contínua que pode ser ofertada em todos os territórios do Rio Grande do Sul. Nós temos elementos da natureza, da cultura, do saber fazer humano que podem ser transformados em experiências únicas. E esse é o trabalho que hoje eu digo, como consultora do Sebrae, eu procuro contribuir com essa construção, né, de experiências que realmente estejam ligadas ao território, para que a gente não cometa erros, né, Alexandra? Eu já vi erros sendo cometidos no sentido de copiar um outro território, uma outra cultura, achando que já que eles têm sucesso, eu também vou ter se ofertar isso. Mas não é assim, aquilo não te pertence, né? E não vai ser natural, não vai ser autêntico e, obviamente, vira um insucesso, né? Precisa ser o exclusivo e o que é daquela região, né? Dos territórios, respeitar isso. Importante isso que a Ivane traz, gente. Mais uma dica aí que parece bem simples, bem até óbvia, mas ela não é. É que nem quando a gente pede na escola, né? Posso copiar teu trabalho? Pode, mas não faz igual, né? A gente precisa se inspirar e não copiar. Paula, antes a gente falou também sobre algumas coisas de a gente, né? Você trouxe a gente para o empreendedor olhar o que está acontecendo perto de ti, outras coisas para se inspirar, né? A Ivane trouxe isso muito bem agora também. Mas, e o Sebrae sempre de portas abertas, né? Com muitos serviços e produtos para ajudar isso. Mas eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre a importância de unir as pontas desses atores, do poder público, das associações, de projetos como os do Sebrae. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa importância de unir. Porque eu acho que tem uma coisa que a gente não falou também, é que às vezes eu sou responsável aqui, o meu projeto é hospedagem. Mas a Ivane é minha vizinha e faz um artesanato maravilhoso. E a Paula é a outra vizinha aqui do lado e ela faz uma sopa de capelete que é dos deuses. Vale a gente fazer um triângulo e apresentar isso como um mini roteiro, alguma coisa assim? Isso também é legal? Perfeito, Alexandra. É exatamente isso. O turismo de experiência, ele não se resume ao consumo único de um produto naquele local. É isso que a Ivane estava trazendo para a gente, né? Ele envolve diversas esferas que transformam aquela experiência em algo único, personalizado, que vai ter um impacto em ti, diferente que vai ter em mim, diferente que vai ter no outro turista. E isso que é legal do turismo de experiência. A gente tinha comentado no início do nosso episódio dos destinos turísticos inteligentes, que eles também já colocaram 4 pilares para que isso pudesse de fato existir, né? Então, precisa ter a conexão entre o poder público querendo que aquilo aconteça, a gente precisa ter um pilar de sustentabilidade, porque é de fato aquilo que a gente precisa conservar para poder consumir como experiência, o pilar da tecnologia para que a gente possa expandir essa experiência para mais pessoas de uma forma sustentável, claro, e a experiência em si. Quando a gente fala, por exemplo, do que o Sebrae tem feito em relação a isso, a gente tem um projeto que é muito legal, que é Viva o RS, que foi exatamente isso, que foi pegar o pessoal que tinha um restaurante, que tinha uma loja do lado, que tinha uma experiência num campo, por exemplo, e criar esse roteiro para que tu pudesse visitar. Por exemplo, lá onde a Ivane comentou, o turismo de bem-estar e saúde que a gente tem na região das Ametistas ali, isso é um roteiro muito interessante da gente conseguir explorar e buscar outras experiências possíveis. A gente tem um site também que vocês podem buscar, é muito fácil de encontrar, é só procurar Viva o RS. Ali a gente tem possibilidade de criação de novos roteiros. Então, para os empreendedores que estão nos ouvindo, vocês entrem em contato ali com a gente, porque a gente pode criar novos roteiros para incluir também os serviços e produtos de vocês. E assim, a gente tem 28 de regiões turísticas no Rio Grande do Sul.
375 municípios. Então, não falta experiência. 28 férias só no Rio Grande do Sul, hein, gente? Somos pioneiros mesmo. Exatamente, é muita diversidade de coisas que a gente consegue ofertar, né? Então, a gente trabalha com a questão de abundância. Não vai ter lugar para todo mundo, não vai faltar. A gente realmente consegue pegar todos os tipos de serviços e produtos e incluir nessas experiências. Muito bom! Eu queria agora também que vocês comentassem um pouquinho aí. A gente tem ouvido bastante, acho que os nossos empreendedores e empreendedoras também, no tal do turismo 4.0. Meu Deus, que medo! O que é o turismo 4.0? Ivane, me ajuda! Tem que ter medo do turismo 4.0? Oi, Alessandra, não tem que ter medo nenhum. São terminologias que traduzem o momento que a gente já está vivendo, que é da tecnologia, né, fundida aí com a oferta turística e todos os outros setores, né? Então, o uso da tecnologia, hoje ele tem que ser incorporado, né, à experiência turística, né? Eles não podem ser separados. Isso de eu penso a experiência, então eu oferto ali a minha experiência, e depois eu contrato alguém para fazer a comunicação e muitas vezes aquela linguagem não tem nada a ver com aquilo que está... Por exemplo, se eu pegar a história da Colombina e aí a pessoa que vai fazer toda a comunicação, toda a promoção e todo o uso de tecnologia faz com uma linguagem moderna, com cores frias, né? Não se comunica. Então, isso a gente vê que ainda é um erro que muitas vezes se comete de separar, né, a comunicação da experiência. Isso tem que estar integrado, né? Então, no momento que se integra, tudo isso se entende... isso é o turismo 4.0. Mas eu quero trazer um exemplo. Há muitos anos, né? Porque eu estou no turismo há mais de 30 anos, mas deixa assim, não vamos revelar idades, né? Deixa assim, nada de idade aqui, faz favor. Mas aí, há alguns anos, nós tivemos aí um projeto que envolvia Sebrae Nacional, que envolvia Ministério do Turismo, e eu pude participar de uma missão que nós fizemos de estudo para entender o desenvolvimento do turismo no norte da Itália, especialmente com a organização territorial. E eu aprendi duas coisas importantes que foram objetos da tua fala, quando tu falas da união e das parcerias, e da Paula também, quando ela fala da comunicação qualificada, utilizando todas essas novas tecnologias. As 3 palavras mágicas que eu sempre digo assim, as pessoas me perguntam, qual a receita básica para desenvolver o turismo? Então eu digo, se esquecer tudo que eu falei numa palestra, grava isso. União, planejamento e ação, né? Porque sem união não há turismo. O turismo é uma atividade coletiva, a não ser para os mega resorts, etc., que é outro conceito, mas que nem é o modelo nosso do Rio Grande do Sul, né? Muito menos o modelo com o qual o Sebrae trabalha, né? O modelo do turismo do Rio Grande do Sul é pequenas propriedades, né? Então, o turista, quando vai num território, ele não está indo para uma propriedade, ele está indo para aquele destino turístico. E a experiência, ela tem que ser integrada entre todos os empreendedores. Então, união com parcerias, obviamente, né? Depois aí, o planejamento, porque se é uma atividade que envolve várias pessoas, que tem impacto, que precisa de estratégias 4.0, né? Nós precisamos planejar esse desenvolvimento, tanto no âmbito empresarial, né? Eu, empreendedor, ter o meu planejamento, quanto coletivo. E depois, obviamente, ação, o trabalho, né? E outra coisa que eu aprendi foi que a tecnologia está aí. O grande problema é a gente não utilizá-la, né? A nosso favor, né? Assim, não adianta eu combater, dizer que não vai ser bom, não adianta, a gente precisa, assim que surge, tentar ver de que forma eu posso incorporar essa nova tecnologia no meu negócio. Então, neste ano, que isso faz mais de 20 anos, nós fomos lá para o Trento, chegamos à noite numa cidade, a gente não tinha reservado hotel, naquele tempo só se reservava por telefone. Imagina ligar do Brasil... Quase o valor da diária. Ligação internacional nunca, nem pensar. E não tinha celular, né? Então, nós chegamos lá e íamos
em busca de um hotel. Pronto, era assim que se viajava, tinha muito mais emoção, né? Veja, gente, vocês jovens, a gente sobreviveu a tudo e à falta do Google, a celular. Sem internet, sem celular, nada disso. Então chegamos lá e tinha um centro de informações turísticas. A gente foi, mas estava fechado. E aí, para nossa surpresa, tinha um painel externo com luzes acesas, o nome de todos os hotéis, verde o hotel que tinha vaga, vermelho o hotel que estava lotado. Gente, nossa, né? Que máximo isso, né? Algo tão simples, mas que atendeu o nosso a nossa necessidade. Pronto. Mas tinha mais. Tinha um equipamento lá que parecia meio esses equipamentos de banco, assim, que a gente faz sacar, né? Que já está meio arcaico sacar dinheiro, mas enfim, né? O povo conhece. Ainda. Mas aí chegamos lá e era assim: você quer conhecer, né, o Trento? Então, insira aqui as suas informações. Então, era idade, de onde vinha, qual o gosto, os hobbies, quantas pessoas eram, quantos dias ficariam. E aí, a gente respondia aquelas perguntas, né? E, com base nisso, ele imprimia era aqueles, sabe, o rolo de papel, assim, imprimia uma sugestão de roteiro para ti. Bom, eu achei aquilo a coisa mais fantástica. Agora, vamos trazer para o Brasil isso. Agora pensa, hoje nós temos internet, nós temos celular, nós estamos com toda a tecnologia. Eu quero saber quem faz essas perguntas e imediatamente o canal responde com um roteiro, sugestão customizado para você. Então não adianta a gente ter a tecnologia se não souber, se não aproveitar, se não ficar antenado, se não buscar consultoria, se for preciso, para saber, né, como aproveitar melhor todas essas tecnologias. E aí entra a comunicação, que a Paula trouxe bem, mas eu quero lembrar, no passado, para fazer promoção turística, bastava ir às feiras e eventos do setor, a BAV, Festures e tal, e lá contatar as agências, porque o turismo era basicamente operado por agências, né? As pessoas se moviam com ônibus, etc. Depois, também fazer talvez algum anúncio em rádio, TV, jornal, a mídia convencional, porque principalmente nos eventos nós queríamos atrair um público maior e assim se atingia, né, inclusive o particular. Bom, hoje o Sebrae tem pesquisas que apontam que mais ou menos 80% do turista do Rio Grande do Sul é particular, ou seja, viaja de carro com casal, família, amigos, mas é aquilo. Nem sempre ele contrata agência para se deslocar e ir até o local, e vocês que estão aqui nos ouvindo devem pensar, eu também não contrato sempre para ir, sei lá, eu quero ir para a Serra, eu quero ir para a Campanha, eu quero ir para o Vale Germânico, eu não vou contratar uma agência para me levar. Ou sim, depende do seu gosto, o seu perfil de turista. Chegando lá, talvez contrate um receptivo, talvez não, né? Mas então agora, como eu capto esse turista particular que não está vindo agenciado, que é 80% do movimento? Então entrou, né, ainda a mídia convencional, entrou o marketing digital, que é uma tecnologia que já está difundida, evoluindo a cada dia, e muitos ainda não sabem utilizar adequadamente. Entrou o marketing de influência, e tudo isso também faz parte do marketing 4.0, né? Vamos lá para tudo 4.0, né? Então, eu tenho que saber aproveitar e estar em contato com todas essas formas de comunicação, de promoção, de marketing, com planejamento, de acordo com a minha identidade, a cultura, o tipo de turista que eu quero atrair, qual é a minha capacidade de carga. Por isso que a gente vê de novo união, planejamento e ação, para que tenha sucesso nesse desenvolvimento do turismo e que mais empreendedores aí saibam ganhar frutos com essa atividade que já responde a 10% do PIB mundial e gera 1 a cada 10 empregos do mundo. Gente, que aula, hein? Essa Ivane, gente, que aula sobre turismo. Eu tô aqui, assim, eu fiz tantas anotações aqui, Ivane. A gente poderia ficar aqui muito tempo conversando, mas infelizmente nos encaminhamos para o fim desse episódio. Então, Ivane, eu queria te agradecer
demais teu tempo, tua generosidade, tudo isso que tu tá compartilhando com a gente foi muito rico. Eu tenho certeza que tu tá ajudando muitas empreendedoras e empreendedores aqui do nosso estado. E antes de finalizar, queria saber qual é o último recado que tu deixa para os nossos ouvintes. Então, não tenham medo de inovar, não tenham medo, né, de criar novas experiências. Não deu certo? Não tem problema. Remodela, as pessoas não gostaram muito, não há nenhum problema. Eu digo, os casos de insucesso que eu conheço são hoje os maiores sucessos, né? Porque lá pelas tantas eles foram testando, não dava certo, etc. E hoje tem ali, né, essa fundamentação baseada nos erros, nos acertos e principalmente naquilo que a Paula chamou atenção também, ouvindo o seu público, prestando atenção no retorno, no feedback que ele lhe traz e a partir daí criando sim experiências exitosas para a gente ter cada vez mais um fluxo de turistas distribuído em todos os territórios do Rio Grande do Sul, gerando sim um desenvolvimento sustentável. Muito obrigada. Paula, começamos bem essa série aqui com a Ivane. O que tu acha, Paula? Foi maravilhoso. Muito obrigada, Ivane, por estar aqui com a gente, por ter aceitado o nosso convite, de ter ido até o Alegrete conosco presencialmente e fazer também essa gravação com a gente do podcast para que a gente possa expandir essas nossas fronteiras e levar esse conhecimento para todos os nossos ouvintes. E como recado final, eu queria dizer, busquem ajuda, na verdade, porque tem muita possibilidade da gente conseguir, como Sebrae, ajudar os pequenos empreendedores para eles conseguirem, de fato, essa diferenciação e inovar no seu negócio. A gente tem hubs de inovação distribuídos também em todo o nosso território. O Sebrae, ele consegue auxiliar todos os tipos de negócio. E a inovação, ela é para todo mundo sim, né? Hoje a gente teve diversos exemplos aqui de que realmente ela não precisa de grandes investimentos tecnológicos, ela precisa só de vontade e visão. Eu acho que esses são os dois pilares importantes para a gente ter quando a gente está falando sobre inovação. E como a Ivane falou, a gente não precisa ter medo de errar, a gente tem que errar rápido para poder mudar rápido. E isso é uma das coisas que a tecnologia nos ajuda, né? A gente consegue analisar os resultados das nossas ações de forma rápida para conseguir evoluir o nosso negócio. Como a gente fala na área de inovação, pivotar a nossa solução para alguma coisa melhor que a gente aprenda com o nosso cliente. Então, queria só agradecer, pessoal, e acabei não comentando ali no início, né, Alexandra, mas como que vocês podem se conectar com a gente aqui do Laboratório de Inovação, participar dos nossos eventos do Radar. A gente tem um LinkedIn, vocês nos procuram ali, a gente escreve XLab, a gente fala XLab, ali a gente publica todos os convites para os nossos radares, com os locais, com as temáticas que a gente vai trabalhar, todas as ações que o nosso laboratório faz também. A gente tem o site do Sebrae, que vocês conseguem nos encontrar também. Todos os canais são abertos, é só a gente procurar ajuda, gente. Muito obrigada. Agradecimento mais do que especial a Ivane, a Paula e é claro que a você que está nos ouvindo, que embarcou com a gente nessa aventura mais uma vez. Lembre-se que tem mais de 100 episódios com conteúdos incríveis. Basta procurar por Plano de Voo no Spotify e também nas plataformas do Sebrae RS. Gente, não falta conteúdo e boas conversas. E acompanhe o Sebrae também pelas redes sociais ou acesse sebrae-rs.com.br. O episódio de hoje contou com gestão e planejamento de Louise Pinheiro, do Sebrae RS, pesquisa e roteiro de Raquel Carvalho, técnica e edição de Felipe Vilela e a coordenação editorial de Dandara Flores, aqui da Padrinho Conteúdo. Eu sou a Alexandra Zanella, um abraço carinhoso e até a próxima semana. Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS.